Olá, boa noite. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal invalida a regra do Conselho Nacional do Ministério Público sobre procedimento sumário para investigações criminais. O Supremo suspende licitação para contratar empresa de serviços de iluminação pública na cidade de São Paulo. Justiça Eleitoral abre prazo para transferência temporária do local de votação. Hospital e médica são condenados a indenizar paciente que engravidou depois de acreditar ter sido submetida à laqueadura. Justiça bloqueia quase 300 milhões de reais de pecuarista por desmatamento e queimadas. E ainda, o Ministério Público do Rio de Janeiro promove acordo de cooperação técnica para combater a violência institucional em unidades socioeducativas do Estado. Jornal da Justiça desta segunda-feira, 22 de julho, começa agora. Em decisão unânime no plenário virtual, o Supremo declarou inconstitucionais as expressões sumário e desburocratizado, constantes de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que trata da instauração e da tramitação de procedimentos de investigação criminal produzidos pela MP. O plenário também reafirmou o poder do Ministério Público de investigar crimes por conta própria, mas ressalvou que somente a polícia pode chefiar inquéritos. O relator, ministro Cristiano Zanin, destacou, entre outros pontos, que, de acordo com a jurisprudência do STF, a polícia não tem o monopólio das tarefas investigativas e o Ministério Público pode promover, por autoridade própria, investigações de natureza penal. Além disso, a atividade de apuração do MP se submete aos mesmos limites legais aplicados ao inquérito policial, inclusive com controle judicial. Para Zanin, contudo, a norma do CNMP não se preocupou com essas exigências e se afastou do objetivo de proteger o cidadão. Ao seu ver, os termos sumário e desburocratizado trazem previsão vaga, imprecisa e indeterminada, incompatível com a natureza das regras sobre direitos fundamentais. O Supremo rejeitou a suspensão do processo de contratação da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado, com o município de São Paulo. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, uma urgência que justifique a medida. Evelyn Araújo tem os detalhes. O pedido de suspensão da lei foi apresentado por 5 partidos políticos. A legislação autoriza a contratação de prestadora de serviços de abastecimento de água e esgoto, o contrato de concessão com a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e o cronograma de privatização da estatal. Ao analisar o caso, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que a lei buscou adequar a regulação municipal às diretrizes do marco legal do saneamento básico. Para o ministro, não há fundamento para suspender o contrato, principalmente porque o serviço é prestado pela companhia desde 2010, sem alteração significativa na prestação do serviço que justifique a paralisação imediata da contratação. Além disso, Barroso ressaltou que a medida poderia gerar prejuízos orçamentários relevantes ao Estado de São Paulo, em torno de 20 bilhões de reais, segundo informado no processo. Sobre a suspensão da privatização, o ministro considerou que a desestatização foi publicizada de maneira adequada e vem seguindo o cronograma previsto. E o STF suspendeu o processo de licitação para contratar empresa de serviços de iluminação pública na cidade de São Paulo. Repórter Carolina Chaves. O ministro Flávio Dino suspendeu a licitação para concessão dos serviços de modernização, expansão e manutenção da rede de iluminação pública por meio de parceria público-privada e vale até nova decisão do Tribunal de Contas do município de São Paulo sobre eventuais prejuízos aos cofres públicos. A PPP é um acordo firmado entre setores público e privado para a realização de um serviço ou obra de interesse da população. Mas, segundo o Tribunal de Contas Municipal, a contratação por meio de parceria público-privada não seria razoável economicamente, porque os investimentos iniciais já foram feitos. Nesta segunda, a gente retoma a nossa retrospectiva das decisões do STF do primeiro semestre deste ano. O plenário decidiu que são válidas as restrições previstas na lei das estatais para indicação de políticos a conselhos de administração e diretorias de empresas públicas e de economia mista. A reportagem é de Marta Ferreira.
maioria do plenário entendeu ser válida a proibição da indicação de ministros de Estado, secretários estaduais e municipais e titulares de cargo de natureza especial, de direção ou de assessoramento na administração pública para cargos no Conselho de Administração e Diretoria de Empresas Estatais. Prevaleceu a corrente aberta pelo ministro André Mendonça, que votou no sentido de que as normas estabelecidas pela lei das estatais são constitucionais. No entendimento dos ministros, os vetos fixados pela legislação não ferem a Constituição e nem violam direitos fundamentais, mas sim criam filtros para garantir a moralidade da administração pública e evitar conflitos de interesses. Há uma filtragem objetiva. Então, mutatis mutandis, eu daria o nosso exemplo. Os juízes podem ser probos, independentes, mas há casos em que a lei objetivamente os impede de exercer a jurisdição. São os casos de impedimento e os casos de suspeição que também estão previstos na lei. Houve aqui uma construção parlamentar exercida no âmbito de uma legítima conformação, portanto, conformação essa exercida pelo legislador. Não me parece que esta restrição vá ao ponto de tolher, e esse argumento veio no voto de Sua Excelência o Presidente, o ministro Barroso, vá ao ponto de tolher o exercício de um direito fundamental. É uma restrição que também a mim se me afigura como legítima que ela aí se coloque. Eu vou pedir todas as vênias ao entendimento que foi adotado pelo ministro relator, então ministro desta Casa, ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro André Mendonça no sentido da improcedência. Parece-me que os argumentos que foram apresentados, tanto na petição, nas ponderações feitas, nos trabalhos trazidos, incluídos memoriais, principalmente no voto do eminente ministro Ricardo Lewandowski e nas razões expendidas no voto não menos brilhante do ministro Flávio Dino, porém insuficientes para me convencer em sentido contrário, nem por isso deixam de ter o peso intelectual que tem, evidente, mas não me parece que tenha havido qualquer desbordamento ou exacerbação legislativa que contrarie a Constituição. Acabou vencido o posicionamento do relator, o ministro Ricardo Lewandowski, que antes de se aposentar em caráter liminar, suspendeu trechos da lei. Ele suspendeu parcialmente a vedação, considerando possível a indicação para estatais de ministros de Estado, secretários estaduais e municipais e outros ocupantes de cargos. No entendimento do ministro, embora voltadas para evitar suposto aparelhamento político das estatais, as restrições estabeleceram discriminações desproporcionais contra pessoas que atuam na esfera governamental ou partidária. Os ministros ainda avaliaram a proposta do ministro Dias Toffoli, que defendeu que as nomeações feitas durante a vigência da liminar de Lewandowski continuem valendo. O argumento é que a manutenção é válida para evitar instabilidades e inseguranças para a administração pública. O plenário se manifestou a favor dessa sugestão. Também foi questionada a indicação de pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Os ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes votaram contra essa quarentena. Mas a maioria do plenário votou pela constitucionalidade desse dispositivo, validando a necessidade de afastamento por 36 meses do cargo para assumir a diretoria ou conselho de administração nas estatais. A seguir, Justiça bloqueia quase 300 milhões de reais de pecuarista por desmatamento e queimadas. E veja também, o Ministério Público do Rio de Janeiro promove acordo de cooperação técnica para combater a violência institucional em unidades socioeducativas do Estado. Voltamos já. O
O Ministério Público do Rio de Janeiro e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas assinaram um acordo de cooperação técnica para combater a violência institucional nas unidades socioeducativas situadas no Estado. Informações com Regina Souza. O documento foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, e pelo Diretor-Geral do DEGASE, Vitor Hugo Poubel. O acordo prevê uma série de medidas que devem ser adotadas para garantir a integridade física dos jovens internos. Entre elas, a proibição imediata de todas as medidas disciplinares que resultem em tratamento cruel, desumano ou degradante. Com o apoio da Escola de Gestão Paulo Freire e em um prazo máximo de 3 meses, será feita a capacitação dos servidores em atuação nas unidades e a criação também, em um prazo máximo de 3 meses, de núcleos de justiça restaurativa com a abrangência para o atendimento em todas as unidades socioeducativas. A vigência do acordo é de 2 anos, prorrogáveis por outros 2. São várias medidas, vários protocolos de atuação, tanto do DEGASE quanto do Ministério Público, que vão fortalecer o trabalho de apuração, o trabalho de prevenção à questão da tortura e outros tipos de violência realizadas dentro das unidades de internação. O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido para tirar do Tribunal do Júri a ação sobre o desaparecimento do jovem Davi Fiuza. As informações com a repórter Jéssica Castro. O ministro Og Fernandes, durante o exercício da presidência do STJ, negou liminar em habeas corpus que pedia a manutenção da competência da Justiça Militar para julgar a ação em que 5 policiais são acusados pelo desaparecimento de Davi Fiuza, de 16 anos. Os policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público da Bahia, inicialmente por sequestro e cárcere privado em concurso de pessoas mediante abuso de poder, e os crimes teriam ocorrido durante uma abordagem policial que resultou no desaparecimento do adolescente em 2014 na Bahia. Embora a denúncia inicial não tratasse de homicídio, as instâncias ordinárias concluíram pela possível ocorrência do crime, e por isso foi definida a competência do Tribunal do Júri. O Ministério Público da Bahia, por entender se tratar de um crime doloso contra a vida, pediu para a primeira vara de auditoria militar de Salvador a declaração da morte presumida de Davi Fiuza e a remessa dos autos para a vara do Tribunal do Júri, e estes pedidos foram atendidos. Ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça da Bahia manteve a competência do júri popular, com base nos depoimentos das testemunhas e na existência de indícios de que os acusados seriam os autores dos delitos. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou constrangimento ilegal ao argumentar que o juízo criminal não teria competência para declarar a morte presumida da vítima sem a declaração de ausência. Além disso, sustentou não haver provas que justifiquem o envio dos autos ao Tribunal do Júri e pediu que fosse mantida a competência da Justiça Militar. Ao negar o pedido de liminar, o ministro Og Fernandes esclareceu que a hipótese não justifica a concessão da medida urgente e que as razões para a solução dada pelo Tribunal Estadual foram expressamente indicadas no acórdão. O vice-presidente pontuou ainda que eventuais dúvidas sobre a correção do acórdão de segunda instância devem ser discutidas no julgamento de mérito do habeas corpus. A Justiça Federal em Mato Grosso condenou um policial militar por corrupção em esquema de caça ilegal. Repórter Ana Paula Souza. O policial militar foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva, crime previsto no artigo 317 do Código Penal. Ele foi acusado de receber pagamento pela hospedagem de estrangeiros que vieram ao Brasil para praticar caça ilegal e fazia a segurança do grupo de caçadores, aproveitando-se do fato de ser policial militar no município de Rondonópolis. Ele foi preso em flagrante praticando esses crimes. A decisão da primeira Vara Federal Civil e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop também decretou a perda de seu cargo público em razão dos crimes praticados. Polícia Federal Brasileira vai atuar na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Justiça bloqueia quase 300 milhões de reais de pecuarista por desmatamento e queimadas. E Ministério Público Federal faz consulta pública sobre o uso de mercúrio em garimpos da Amazônia. Vamos conferir.
De hoje até 21 de agosto, as entidades, os movimentos sociais e a população em geral podem se manifestar sobre o tema. A consulta pública é para a busca de informações sobre as consequências socioambientais decorrentes do uso do mercúrio no processo de extração de minérios. É também sobre ações para reduzir o impacto ambiental da utilização do metal em garimpos de ouro. E ainda a busca de alternativas sustentáveis à utilização do mercúrio. A Justiça Federal acolheu o pedido da Advocacia Geral da União e determinou o bloqueio de bens no valor de R$292 milhões de um pecuarista acusado por desmatar e queimar 5.600 hectares da floresta amazônica entre os anos de 2003 e 2016. A área destruída fica entre os municípios de Boca do Acre e Lábrea, os dois no estado do Amazonas. A decisão foi no âmbito de uma ação civil pública movida pela Advocacia Geral da União por dano climático. No processo, a AGU argumenta que as infrações ambientais do pecuarista representam a emissão de 900 mil toneladas de gases do efeito estufa. O infrator já teria sido autuado diversas vezes pelo IBAMA por degradação das áreas. A Polícia Federal vai atuar na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, na França, pela primeira vez na história. São 20 policiais federais brasileiros que estarão presentes em 3 frentes principais: segurança pública, cooperação internacional e atividades de inteligência, com o objetivo de prevenir e reprimir o terrorismo. 14 policiais participam diretamente das atividades de segurança da Delegação Olímpica Brasileira e reforçam a segurança dos atletas e do corpo técnico. A Polícia Federal faz parte do Grupo Internacional de Segurança, composto por mais de 1.700 policiais de 44 países, destinado a prestar suporte aos Jogos. A seguir, a gente fala sobre o relatório da violência contra os povos indígenas no Brasil. E ainda, hospital e médica são condenados a indenizar paciente que engravidou depois de acreditar ter sido submetida a laqueadura. Voltamos em instantes. A Justiça do Distrito Federal condenou um hospital e uma médica a indenizar uma paciente que engravidou depois de acreditar ter sido submetida a laqueadura. A condenação também prevê o pagamento de pensão até a criança completar 18 anos. Acompanhe os detalhes com Evne Araújo. Segundo o processo, a mulher pediu a realização da laqueadura logo após o parto do 4º filho dela. O procedimento, no entanto, não foi realizado. Meses depois, a paciente, acreditando estar esterilizada, engravidou novamente. Na justiça, ela pediu reparação por danos morais e materiais. Em defesa, o hospital e a médica alegaram impossibilidade de realização da laqueadura na ocasião do parto. Ao analisar o caso, a Justiça do Distrito Federal entendeu, contudo, que não houve comprovação de que a mulher foi devidamente informada sobre a não realização do procedimento ou que ela tenha sido orientada quanto à necessidade de retorno para fazer a esterilização. Com a condenação, a paciente vai receber indenização de R$35 mil e pensão de um salário mínimo por mês até a criança completar 18 anos. O transtorno do espectro autista é uma condição neurobiológica que afeta a maneira como uma pessoa percebe o mundo e interage com os outros. Algumas pessoas com autismo podem ter dificuldade de se comunicar. Por outro lado, também podem apresentar habilidades avançadas em determinadas áreas ou ter uma memória aguçada. Cada pessoa do espectro é única e precisa de cuidados específicos desde a infância. No Brasil, há leis e políticas para garantir o suporte necessário e promover a inclusão. Os pais e mães precisam estar envolvidos nessa missão e é por isso que há garantias asseguradas também no âmbito trabalhista. O repórter Rafael Oliveira preparou uma reportagem especial sobre o tema. Vamos ver. Vai, amor, mostra aqui, ó. Inocência, pureza, alegria, adjetivos que traduzem bem o momento em família. Seja no chão da sala ou em qualquer outro lugar, o casal Alisson e Judite se esforça para aproveitar ao máximo cada momento livre com os filhos. Saturno, meu amor, que gatinho! Foguete! O foguete, cadê o astronauta? A vida deles é corrida. Além da rotina de trabalho, as crianças demandam atenção extra.
Theo tem autismo e recebe acompanhamento de vários profissionais, como o terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. São no mínimo 4 encontros por semana, além da escola. Judite até mudou de emprego para dedicar tempo às atividades do filho. Eu ficava com culpa de não ser a mãe que eu gostaria de ser para o menino, de ter uma vida muito corrida. E essa coisa de ficar correndo de um lado para o outro, leva o menino para terapia e volta para o trabalho, não sei o que, depois busca o menino em tal lugar e busca outro, que a gente tem 2 filhos, né? Então isso foi me dando muita ansiedade. E logo que eu tive a oportunidade de ir para um emprego com carteira assinada, no qual eu recebesse menos, mas pelo menos eram 6 horas, e não às 9, que muitas vezes poderiam virar 10, né, dependendo da carga do dia lá, eu preferi ganhar menos, trabalhar menos e conseguir me dedicar mais ao meu filho. Alisson também faz o que for necessário para o bem-estar do Theo. É muito pouca informação ainda do que fazer, das coisas que ele tem que fazer para poder ajudar ele a seguir no ritmo que ele precisa alcançar, sobre o desenvolvimento dele, com terapias ocupacionais, fonoaudiólogo, médicos, especialistas, neuropediatras, é tanta coisa que você tem que estar toda semana ali em cima e você não sabe se aquilo vai dar resultado ou se com aquele médico não está dando resultado, ou se você tem que procurar outro. Para quem não sabe, autismo não é doença. De acordo com o Ministério da Saúde, o TEA, transtorno do espectro autista, é uma alteração das funções do neurodesenvolvimento. Ele pode interferir na capacidade de comunicação, seja na linguagem verbal ou não verbal, na interação social e no comportamento. Algumas pessoas no espectro fazem ações repetitivas, têm hiperfoco para objetos e temas específicos, apresentam restrição de interesses ou até seletividade alimentar. Eu posso dizer que tenho uma ideia da rotina da Judite e do Alisson, porque eu também tenho um filho com autismo. Esse é o Heitor, hoje com 5 anos. O diagnóstico veio quando ele tinha pouco mais de 1 ano e logo iniciamos as terapias. O resultado tem sido excelente. Meu filho já consegue falar frases inteiras, interagir com os colegas de escola, expressar sentimentos, e eu estou muito feliz com o desenvolvimento dele. O responsável por uma criança autista precisa, entre outras coisas, de tempo para acompanhá-la nas atividades terapêuticas. O tema tem sido discutido inclusive na Justiça do Trabalho. Em recente decisão, a 7ª turma do TST determinou que fosse mantido o salário de uma bancária do Bradesco no Rio Grande do Sul, cuja jornada foi reduzida de 8 para 4 horas por ser mãe de gêmeas com autismo. O colegiado aplicou, por analogia, regra do regime jurídico único dos servidores públicos federais, que possibilita reduzir o horário de trabalho de quem tem filho com deficiência. Isso sem a diminuição dos vencimentos. O relator foi o ministro Agra Belmonte. São direitos que dão a essa pessoa uma flexibilidade, não apenas em relação ao horário de trabalho, como também ao comparecimento no trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa pessoa pode ter uma flexibilização no sentido de, em vez de trabalhar presencialmente, trabalhar remotamente, por meio do teletrabalho. Uma flexibilização do regime de trabalho e das férias. Um regime especial de compensação de jornada de trabalho por meio de banco de horas. Uma antecipação de férias individuais. Ana Carolina é presidente do Instituto Stenkoff, em Brasília, um centro de atendimento, pesquisa e informação para pessoas autistas e familiares. Atualmente, ela trabalha no levantamento de dados para o Mapa Autismo Brasil, a primeira pesquisa não governamental sobre o assunto. A pesquisadora quer ajudar a espalhar conhecimento sobre a importância de um diagnóstico precoce e de proporcionar um desenvolvimento adequado. Quando trazemos o tema autismo, muitas pessoas ficam, nossa, autista não fala, autista não interage, ele não consegue estar no meio da sociedade. E nós acreditamos que é o contrário. A primeira pergunta quando a família chega aqui, que eu faço é, qual é o potencial do seu filho? O que ele faz muito bem? E as famílias ficam, como assim? Ele é autista, mas ele corre? Corre. Ele foge da gente muito bem. Ele sobe parede, ele desenha, ele gosta de encaixar as coisas. Isso são possibilidades que muitas vezes a gente não olha como uma possibilidade. O meu sentimento como mãe de uma criança autista
Eu acho que é o mesmo sentimento que eu tenho em relação ao meu outro filho, é da maternidade. Às vezes pode ser um pouco mais desafiador, às vezes a gente fica mais fragilizado porque a gente se desgasta com a rotina, com os desafios do dia, né? Com toda a questão de logística. Eu acho que é um trabalho em que te torna, te ajuda na sua evolução pessoal, sabe? Como ser humano, espiritualmente também. A violência contra os povos indígenas no país aumentou em 2023. É o que mostra o relatório do Conselho Indigenista Missionário divulgado nesta segunda-feira. O repórter Pablo Lemos traz os detalhes. Foram mais de 400 casos de violência contra os povos indígenas no país em 2023, com 208 assassinatos. O registro é maior nos estados de Mato Grosso do Sul, Roraima e no Amazonas. Os números são do relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil. O relatório que hoje lançamos a público é mais um grito de denúncia, pretende dar visibilidade à situação e à realidade nos territórios indígenas. É um grito de denúncia e é um anúncio também da resistência dos povos indígenas. O relatório de violência é também um documento que pretende instigar e exigir aqueles que têm responsabilidades para que tomem as medidas de forma urgente para enfrentar essa violência permanente e estrutural contra os povos indígenas. O relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Conselho Indigenista Missionário também mostra dados contra o patrimônio. Foram 150 casos de conflitos por direitos territoriais, 276 de invasões, exploração de recursos e danos, além de 850 casos de omissão e morosidade na regulação de terras indígenas. Os estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso tiveram os maiores índices. A violência por omissão do poder público também foi registrada. Foram 344 casos, com 111 mortes por desassistência à saúde. Os estados com maiores índices foram Amazonas, Acre e Pará. E das 119 terras indígenas isoladas, 30 sofreram invasões e extração de recursos. O pistoleiro está tirando, está atacando, então muita violência não vai parar até enquanto não houver, não só para o Guarani Kaiowá, todos os povos indígenas originários, a gente temos direitos. O Ministério da Justiça prorrogou por mais 90 dias o uso da Força Nacional em Mato Grosso do Sul diante dos ataques de invasores registrados nos últimos dias. Os povos Guarani Kaiowá foram alvos de tiros nos municípios de Douradina e Caarapó durante a retomada de territórios tradicionalmente ocupados pelos indígenas. Para o presidente do Conselho Indigenista Missionário, cardeal Leonardo Uric, há uma naturalização desse tipo de violência causada pela inércia do Poder Legislativo. Ele disse ainda que vai entregar o relatório ao Supremo Tribunal Federal. Que nós continuemos sempre na boa disposição e disponibilidade e que levemos esse relatório para todos os lugares. Eu me comprometo a entregar ao ministro do presidente do Supremo Tribunal esse relatório. Em outubro, quando eu estiver com o Papa Francisco, vou entregar a ele também esse relatório como testemunho de um serviço que a igreja presta no Brasil. Este ano, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, homologou novos planos para a retirada de invasores de terras indígenas no Pará, que começou em 2023. Até agora, de acordo com o governo, houve operações em 21 localidades em 9 estados, no primeiro semestre de 2024. O Ministério Público Federal encaminhou uma recomendação à Universidade Federal de Sergipe, pedindo apuração rigorosa de denúncias de fraudes às cotas para quilombolas. Márcio Fontinelli. A Universidade Federal de Sergipe tem o prazo de 10 dias para se manifestar em relação à recomendação do Ministério Público Federal para que as denúncias de fraudes às cotas para quilombolas sejam investigadas, inclusive com a análise de documentos e escuta de moradores das comunidades. De acordo com o MPF, a universidade não tem verificado as informações de quem se declara como quilombola, o que tem facilitado a prática. Veja a seguir, Justiça Eleitoral abre prazo para transferência temporária do local de votação. E ainda, TRE do Rio Grande do Sul instala Comitê de Combate às Fraudes de Cotas de Gênero. Voltamos em instante.
A Justiça Eleitoral abriu prazo para a transferência temporária do local de votação, mas é para casos específicos. Daniela Ramalho mostra agora quem pode solicitar o serviço. O primeiro turno das eleições municipais vai ser em 6 de outubro. Mas se você estiver longe do seu local de votação nesse dia, ainda pode ter uma chance de votar. Com a transferência temporária, algumas pessoas podem pedir para votar em outra sessão eleitoral dentro do mesmo município. Só reforçando, a solicitação pode ser feita apenas em alguns casos. Podem ter acesso a este benefício indígenas, quilombolas, moradores de assentamentos rurais, pessoas com deficiência, mesárias e mesários, juízas e juízes eleitorais, agentes de forças de segurança que estiverem em serviço no dia da eleição, agentes penitenciários, presas e presos provisórios e adolescentes em unidade de internação. A transferência temporária pode ser solicitada nos cartórios eleitorais até o dia 22 de agosto. É preciso estar com o título de eleitor em situação regular. Os locais de votação com vagas disponíveis para a transferência temporária podem ser consultados nos sites dos tribunais regionais eleitorais e no portal do TSE. E foi instalado no Tribunal Regional Eleitoral o Comitê de Combate às Fraudes de Cotas de Gênero no Rio Grande do Sul. Repórter Mauro Vercoeser tem as informações. A instalação do Comitê de Enfrentamento à Fraude, a Cota de Gênero, é uma iniciativa que visa fortalecer a integridade eleitoral. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, a iniciativa do TRE visa a participação efetiva das mulheres na política gaúcha. É fundamental cumprimentar a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, toda a sua administração pela iniciativa. A gente tem regras a respeito da inclusão da mulher na representação política e essas regras precisam se concretizar e substancializar. E nada como esses eventos para que isso se afirme não só como uma política pública, mas como uma rotina e uma realidade na cena política nacional. Para o presidente do TRE do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, o comitê vai auxiliar a fiscalizar e combater eventuais irregularidades. Nós estamos tornando hoje realidade uma promessa que eu fiz no meu discurso de posse. Para isso, nós organizamos uma comissão que fez um trabalho elaborando uma minuta. Já constituí esse comitê e hoje nós vamos fazer a instalação desse comitê para dar efetividade, inclusive, à legislação eleitoral. O desembargador Voltaire afirma que o Estado gaúcho não possui um elevado número de fraudes nas cotas de gênero. Nós já tivemos 25 casos que chegaram ao Tribunal Regional Eleitoral em 2020 e em 2016 tivemos 2 outros casos. E nós queremos, com isso, evitar que situações como essa venham a ocorrer. Então, nada é mais importante do que orientar os partidos políticos de como devem proceder na obediência à legislação eleitoral. Na assinatura de lançamento do comitê, a ex-presidente do TRE, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, ficou responsável pela coordenação dos trabalhos. Esse comitê que vai ser instaurado hoje, é um inédito na Justiça Eleitoral e é muito importante porque realmente há uma legislação toda que protege as mulheres, porque exige que os partidos cumpram uma cota de gênero nas suas candidaturas. A desembargadora Vanderlei afirmou que o foco não será apenas garantir que as mulheres cumpram o mínimo de 30%, mas que toda a sociedade participe efetivamente da política. Uma das funções do comitê vai ser justamente fazer essa campanha de promoção da necessidade da ampla participação política. É claro que o foco aqui é a questão do gênero, mas é importante que haja na política em geral a maior participação de todos os segmentos da sociedade. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, com sede em Salvador, na Bahia, condenou uma grande rede de eletrodomésticos a indenizar uma empregada por discriminação racial. A Polishop impediu a trabalhadora de usar trança afro. Quem conta os detalhes desse caso é a repórter Viviane Novaes.
A vítima trabalhava como auxiliar de relacionamento na Polishop, empresa brasileira de venda de eletrodomésticos no varejo. De acordo com o processo, o coordenador da loja proibiu a funcionária de usar trança afro, alegando que o visual não era compatível com o padrão da loja. A primeira instância da Justiça não atendeu a vários pedidos da trabalhadora, entre eles o reconhecimento de danos morais por discriminação racial. A defesa dela recorreu, então, ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que condenou a Polishop a pagar R$10 mil à ex-funcionária pela discriminação. Para a relatora do caso, desembargadora Maria Elisa Gonçalves, a conduta da empresa foi abusiva e feriu a integridade moral da trabalhadora. O tribunal também determinou que a empresa indenize a mulher em R$5 mil pelo transporte de valores sem segurança e que pague diferenças salariais entre o cargo que ela exercia e o de gerente. Segundo os autos, a trabalhadora fazia atividades típicas de um chefe, como abertura de loja, fechamento de caixa, reuniões e recebimento de mercadoria. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a Lacta pode manter embalagens com cores similares aos rótulos usados também por uma linha de chocolates da Hershey. Repórter Carolina Chaves. A empresa de chocolates Hershey's entrou na justiça com ação contra a empresa Mondelez, fabricante dos chocolates Lacta, por causa da linha Lacta Intense. A Hershey's alegou que a embalagem do produto concorrente foi uma cópia clara da trade dress, ou seja, da identidade visual usada no Hershey's Special Dark. As duas embalagens têm as cores preto e dourado, com destaque no percentual de cacau e a foto de um tablete do chocolate. Na ação, a Hershey's alegou que a semelhança entre as embalagens pode levar o consumidor a confundir os dois produtos e que, embora não haja previsão expressa na Lei de Propriedade Industrial, é possível a proteção do conjunto imagem para evitar a concorrência desleal. A Hershey's pediu que a Mondelez fosse obrigada a parar de usar a embalagem e fazer o recall de todos os produtos já distribuídos. Ao analisar o recurso da Hershey's, os desembargadores consideraram que nas embalagens questionadas há mais diferenças do que semelhanças e que as cores usadas pelas duas empresas são comuns no mercado de chocolates e não induzem os consumidores a erro. Os magistrados mantiveram a decisão de primeira instância e afastaram o argumento de violação do direito de imagem. No próximo bloco, a gente fala sobre uma decisão do STJ envolvendo o inventário proposto pelo rito completo. E ainda, a Voz do Brasil completa 89 anos e a audiência se mantém firme, mesmo com o avanço da internet e da televisão. A gente mostra já já. O juiz de ofício pode converter em arrolamento simples o inventário proposto pelo rito completo. Essa decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça e quem explica é a repórter Marina Campos. O colegiado definiu que, uma vez proposta a ação de inventário pelo rito solene ou completo, é lícito ao juiz de ofício determinar a conversão para o rito do arrolamento simples ou comum, desde que preenchidos os pressupostos do procedimento simplificado. De acordo com o processo, uma mulher propôs uma ação de inventário pelo rito completo, tendo o juízo de primeiro grau determinado a conversão do rito do inventário para o arrolamento simples. Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmar a decisão de primeira instância, a autora da ação recorreu ao STJ. Alegou que não cabe ao magistrado de ofício ordenar que os sucessores optem por esse procedimento. A ministra Nancy Andrighi, relatora, destacou que o rito continua sendo, em regra, questão diretamente relacionada à jurisdição e, como tal, de ordem pública. Ela ainda explicou que, no caso dos autos, a tramitação da ação de inventário pelo rito solene ou completo não atende aos interesses da jurisdição, uma vez que provocará um alongamento desnecessário do processo e uma provável prática de atos processuais que seriam dispensáveis, causando prejuízo na atividade jurisdicional.
Já a quarta turma do STJ julgou que a prova de regularidade fiscal continua dispensada em processos de recuperação anteriores à vigência de legislação específica. Repórter Bruno Silveira. Os ministros negaram provimento a recurso especial da Fazenda Nacional contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que após confirmar sentença de primeiro grau, dispensou a apresentação de certidões de regularidade fiscal para homologar um pedido de recuperação judicial, assim como para a renovação de incentivos fiscais. Para a quarta turma, a vigência de uma legislação específica de 2020 tornou necessária a apresentação das certidões de regularidade fiscal para homologar o plano na Justiça. No entanto, em casos anteriores à lei, como o processo em julgamento, as certidões continuam dispensáveis. A ação teve origem quando o pedido de recuperação de um grupo empresarial foi deferido pelo juízo de primeiro grau, tendo sido dispensada a apresentação de certidões de regularidade fiscal para homologar o plano. O Tribunal de Justiça de Pernambuco negou o provimento ao agravo. Entendeu que, para conceder a recuperação, apresentar as certidões não era requisito indispensável. Em recurso especial ao STJ, a Fazenda Nacional alegou que a homologação não poderia renunciar à apresentação das certidões por parte da recuperanda. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que, apesar da previsão da norma de apresentação das certidões negativas de tributos, a jurisprudência do STJ se orientou no sentido de mitigar o rigor a fim de possibilitar a preservação da unidade econômica. O ministro ainda explicou que a legislação de 2020, apesar de conter a obrigação das certidões de regularidade fiscal, por outro lado, também trouxe facilidades para a reorganização das recuperandas, como o parcelamento por 10 anos das dívidas tributárias. A Voz do Brasil completa 89 anos com uma audiência fiel, mesmo com o avanço da internet e da televisão. O programa que informou sobre a guerra do Vietnã e a ida do homem à Lua tem 5 minutos diários dedicados às notícias do Poder Judiciário. Repórter Evelyn Araújo. Esta é a Voz do Brasil. O Guarani de Carlos Gomes anuncia diariamente às 7 horas da noite o início da Voz do Brasil, programa que completa hoje 89 anos no ar. Considerado o programa de rádio mais antigo do Hemisfério Sul, a Voz do Brasil foi criada em 1935 por Getúlio Vargas e se tornou obrigatória para todas as emissoras em 1938. Em 2015, o horário de transmissão foi flexibilizado, permitindo a veiculação entre 7 e 11 horas da noite. Originalmente chamado de Hora do Brasil, o programa era a principal fonte de notícias sobre o governo para a população rural. Em 1962, passou a incluir informações do Legislativo, Judiciário e do Tribunal de Contas da União. Apesar do avanço da TV e da internet, a Voz do Brasil continua mantendo uma audiência fiel e registrando eventos importantes do Brasil e do mundo, como a Guerra do Vietnã e a ida do homem à Lua. O programa é importante para o exercício da cidadania, conectando a população das áreas remotas à capital federal e promovendo transparência sobre as atividades dos governantes. A Rádio Justiça gera e transmite as notícias do Judiciário dentro da Voz do Brasil, das 7h25 às 7h30 da noite. O primeiro apresentador das notícias, Walter Lima, fala do orgulho que tem em apresentar o programa. Para mim é um sonho concretizado, um privilégio muito grande de estar aqui colocando a minha voz sobre os assuntos do Poder Judiciário. Para mim é um privilégio muito grande e um sonho eterno, com toda certeza. O Jornal da Justiça desta segunda-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre o sigilo das correspondências. Na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Um bom início de semana para você. Até amanhã.